Oi, eu me chamo Jade Tavares, você está em mais um episódio do Repercuta Podcast. E na altura de gravação desse episódio, 2024, eu estou completando 18 anos de música, 18 anos como baterista. E a gente sempre tem a nossa data, 20 de setembro, comemorado o dia do e da baterista. Então sempre que possível eu faço alguns episódios temáticos voltados para isso. A exemplo do episódio que fala sobre o papel do baterista ao longo dos anos. Ele está disponível para você ouvir ou reouvir. Nesse tema do dia do baterista também listei 5 referências no instrumento para mim. E dessa vez eu resolvi falar sobre 5 dos meus bateristas favoritos, sendo brasileiros. Na lista do episódio 98, que é onde eu citei os 5 referências, já contava com o brasileiro, o meu conterrâneo, o Pupilo. Mas agora vou falar um pouco sobre 5 bateristas brasileiros que estão entre os favoritos para mim, entre os meus favoritos. É uma forma de homenagem a cada um que me influencia de alguma forma, me impactou positivamente e sempre te dá aquele gasto, dá aquele ânimo, aquele incentivo, ou para começar, seja para quem estiver como iniciante, ou para continuar, estudar mais, buscar mais conhecimento. Vou listar dessa forma aqui os meus 5 favoritos, entre os quais, até porque eu poderia citar muito mais. A ideia desse episódio não é tratar de coisas técnicas, é mais o feeling mesmo, o estado de espírito, o sentimento que eu tenho ao vê-los em ação. E também, claro, a maioria a gente convive com eles sem nem perceber, através da relação afetiva, ouvindo as músicas gravadas, indo em shows, enfim, vendo performances. E é claro que eu podia falar sobre musicalidade, criatividade e performance, que são coisas, que são elementos que perpassam por todos eles. Na verdade, eu estaria me repetindo. Por conta disso, eu escolhi listar os primeiros elementos que me vêm na cabeça e o porquê deles estarem aqui. E tenho que lembrar também que a ordem que eu vou entregar aqui não é por ordem de importância nem nada. Música não é esporte, cada um e cada uma tem sua importância. Impacta a gente de alguma forma que é impossível colocar acima ou abaixo. Enfim, vocês estão entendendo. Vamos lá. Repercuta! Vou começar por um conterrâneo meu, o pernambucano Cássio Cunha. Eu que sou pernambucano, falo de Recife, fica evidente a partir do meu sotaque, a partir do meu modo de falar, são várias as referências. Cássio toca na banda do Alceu Valença já há bastante tempo, é um cara que eu tenho que adiantar que também já está no radar aqui do Repercuta, a depender de quando você estiver ouvindo esse episódio, de repente já tem episódio com ele. A gente fez algumas tentativas, que não foi possível, mas certeza que no futuro próximo vai ser possível. E no caso do Cássio, o que me remete logo de cara, o que eu logo me chama atenção, na minha opinião, é a questão da modernidade ao tocar os ritmos regionais. Curto muito também a tocada do Cássio e o conhecimento que ele já compartilhou com a gente. Basta acessar o canal dele no YouTube. Também já tive testemunho de pessoas que tiveram aulas com ele. Se você pegar, por exemplo, o período em que ele compartilha com a gente o método Spivak, que ele é adepto, muita coisa de fluidez na bateria vem dali. Você percebe. Uma parada que eu curto muito no Cássio é essa coisa que eu falei de modernidade nos ritmos regionais, mas curto ele tanto tocando os ritmos juninos como os carnavalescos, que são os 2 grandes ciclos que a gente tem aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco, enfim. É um cara bom no carnaval, é um cara bom no junino. E pra mim, acho que ele consegue, inclusive, assistindo a performance dele, ele tem uma assinatura para cada ciclo desse, sabe? Não é aquele cara do carnaval que tá tocando forró ou baião, ou o cara que é predominantemente do período junino que tá lá tocando carnaval e fazendo um frevo. Ele tem assinatura nos dois ciclos, e isso me interessa demais, desde criança, ouvindo artistas desses 2 ciclos, o ciclo junino, o período carnavalesco também. E é um cara que também tem muita gravação, muitos registros ao vivo também. E perdi as contas de quantos shows nos carnavais eu vi o Cássio em ação, compondo a banda do Alceu. Eu tenho memórias de carnaval, mais de carnaval do que de São João, na verdade, com o Cássio. No caso do Cássio. Mas tenho memórias afetivas das melhores em carnavais, em que o Cássio estava lá em cima do palco.
Essa coisa de modernidade no frevo mesmo, por exemplo, você vê que ele não utiliza as duas mãos na caixa, né? Ele usa a mão direita no prato. É uma coisa interessante, é um passo diferente também. Eu não vou dizer que é um passo à frente, porque fica parecendo que é uma coisa que está superior à outra, quando na verdade são formatos. E em sendo pernambucano, isso eu posso falar com tranquilidade, a pressão que existe, aquela nuvenzinha em cima do músico pernambucano, até pelo peso cultural que a gente tem mesmo, não ter medo de mudar ou usar também, e ter segurança para isso, né? Porque não é só usar por usar, né? É saber o que está fazendo e segurar a barra também das reações diversas que podem acontecer. O Cássio tem suas publicações também, onde ele dá as aulas, ele compartilha de forma mais consolidada todo o seu conhecimento e estilo através das publicações ARB, Acentos Rítmicos Brasileiros, e também o IPC, Independência Polirrítmica Coordenada. O ARB conta com 42 padrões característicos de 39 ritmos do Brasil, classificados por região, 100 rudimentos de caixa brasileira, 13 rudimentos aplicados em ritmos e 3 solos de caixa baseados em ritmos brasileiros. Já o IPC, que se dedica aos exercícios para o desenvolvimento aplicado entre pés e mãos, conta com exercícios de independência harmônica, horizontal, vertical e transversa, 29 padrões rítmicos brasileiros para a criação de ritmos e 14 exemplos de ritmos brasileiros aplicando o conceito do IPC. Na sinopse do IPC, a gente tem a utilização de células rítmicas comuns à música. O IPC é um método que desenvolve a independência harmônica e a coordenação entre pés e mãos através de uma lógica geométrica de forma equilibrada e progressiva. O objetivo é oferecer ao estudante uma ferramenta que o auxilie a expressar sua criatividade, desenvolvendo a habilidade para a execução polirrítmica que a bateria e a percussão, em grande parte, exigem. Na sinopse do ARB, exercícios para desenvolver uma linguagem baterística essencialmente brasileira. Seguindo em frente, o próximo é o Cláudio Infante. E aí eu tava fazendo a lista, digo, tem que ter um Infante, e inclusive por motivos variados. De cara, o que me lembra, o que me vem na cabeça, é o equilíbrio que o Infante tem entre tocar vários ritmos e com propriedade. Eu já vi o Infante tocando rock, já vi ele tocando maracatu, MPB, jazz, e tudo tocando bem, pô. Tocando tudo com linguagem, sabe? E com metabolismo, é uma palavra que eu gosto muito de utilizar. Você não vê ele simplesmente emulando ali e reproduzindo as células e as claves. Não é nada disso. Assim. Você vê que ele tem propriedade na coisa e que tem um período de convívio, coisa que só o tempo traz. Assim. Outra parada no Infante que pra mim é foda é essa coisa também do equilíbrio entre bateria e percussão. Ele é tanto baterista quanto percussionista. É o cara que toca até tabla, pra se ter ideia. E é um cara que também tem uma satisfação grande de ter o contato dele. Inclusive tem um episódio do Repercuta aqui entrevistando o Infante, um cara que foi super solícito no momento em que eu fiz o contato. Ele estava numa correria e mesmo assim me atendeu da forma que foi possível. Além, é claro, de dividir tantas histórias e a forma como ele divide as histórias, a trajetória dele. Ele conversa de coisas que desde criança ele estava inserido. Ele que inclusive iniciou tocando também na banda do Alceu, né? Ele que viveu aquele período do Rio de Janeiro todo, ele que é carioca, né? Ele conversa de coisas assim, que ele estava lá no momento em que muita coisa da música brasileira foi fundada. Ele estava por lá, ele estava rondando, ele estava ali no mesmo cenário. E ele divide isso com uma dose de humildade, assim, com uma dose que eu não falo nem humildade, mas com uma dose de respeito à história do outro e à própria história, sabe? É um cara que você não vê entrando em polêmica nem nada. Se expressa muito bem. A questão do posicionamento é uma coisa que também é importante para mim enquanto baterista, enquanto pesquisador.
E ele está sempre dividindo conhecimento, opinião e vivência mesmo, que é muita coisa que muita gente fala, ele viveu na verdade. E não posso deixar passar, é claro, os clássicos que o Infante gravou, que tem o registro dele. Enfim, Cláudio Infante tinha que estar aqui. Tive a oportunidade de encontrar com o Infante pessoalmente algumas vezes, e é outro cara que é uma satisfação grande de ter o contato e de, na medida do possível, conviver musicalmente e absorver o máximo possível. O meu próximo é o Cuca Teixeira. Acho que é um dos caras também daquele tipo de cara pé no chão, assim. Assim, eu lembro da figura do baterista, eu lembro do Cuca no sentido de saber o que é que tá acontecendo, de saber o que é que a música pede e de ser pé no chão ao mesmo tempo, sabe? Não se levar tão a sério e sempre considerar a possibilidade de ter algo a absorver. Isso é muito foda no Cuca. Tive a oportunidade de conversar com ele rapidamente. É outro cara que também, junto com o Infante, pra mim, ele tem essa coisa de ter uma trajetória de estar ali no mesmo cenário, onde houveram clássicos, onde houveram marcos da música brasileira. O Cuca estava lá participando. Na parte baterística mesmo, acho foda, mais técnica, a sonoridade do set do Cuca, que é foda. Assim, já tá mixado, já tá tudo ali no lugar. Outra parada que me chama muita atenção e que me agrada demais, a propriedade que ele tem com o jazz e a proximidade do jazz com os ritmos brasileiros, o samba principalmente. Isso me pega valendo, assim. E é a cara dele também, essa aproximação ali entre jazz, a música mais virtuosa e os ritmos brasileiros, mas com propriedade, e não é com aquela soberba, nem com aquela ideia de levar o erudito, de levar algo mais sofisticado, essa é a palavra, aos ritmos populares. Não é. Ele faz isso com muito metabolismo, com muita espontaneidade, e isso me ganha valendo, assim. E a elegância também é um elemento que admiro no Cuca Teixeira também. Quarto da lista me faz ter admiração também, não só pela parte baterística, técnica, mas pela pessoa que ele transparece também, quando ele se posiciona e quando ele trata a música enquanto arte universal e não apenas falar dos tambores, da bateria, mas como a bateria está inserida num contexto maior, que é um contexto da música, da arte e da expressão de modo geral. Estou falando do Kiko Freitas, que assim dispensa apresentações. Eu acho que não tem nada que não já tenha sido falado do Kiko, que já não tenha sido dito. Muita gente grande passou nas mãos dele. E eu falei do posicionamento, mas também essa parte de pesquisa e de propriedade da história das coisas e por que as coisas são assim. É o tipo de cara que eu vejo palestras, já vi
vídeos no YouTube, assim, eu vejo, parece pra mim, assim, parece que tá fluindo, assim, 1 hora, passam 2 horas, tranquilo. No som de set, é outro som também que parece que tem 2 caras tocando, sabe? Eu lembro de um dia que eu tava vendo no YouTube, na pandemia, eu lembro. Eu tava vendo uma videoaula, um workshop do Kiko Freitas. E aí eu tava no quarto, minha mãe entrou no quarto. Tava bem alto, assim, o som. Aí ela entrou pra falar comigo, olhou assim pra TV, pro computador, pro monitor, disse assim... Eu pensei que fosse uma escola de samba. É um cara só, é? Isso eu lembro bem disso. Outra parada que o Kiko também... Ele compartilha as questões mais conceituais mesmo, dos tempos internos, o tempo do baterista, o tempo do seu corpo. Então essa coisa biológica mesmo, para além da técnica. E quando tudo isso está sendo racionalizado e está sendo inserido numa questão técnica, aí você vê onde o cara vai, sabe? E é o tipo de cara que também que se eu puder pegar 5 centavos, 10 centavos do que ele tá fazendo ali e eu conseguir entender, já tô satisfeito. Porque é um cara que vive isso mesmo. Eu já ouvi de outras pessoas e que concordei que era o tipo de cara que ainda bem que escolheu a bateria. Se eu puder falar isso pra ele no futuro, eu vou falar. Porque é o tipo de cara que você olha pra ele e você vê que o que ele topasse fazer, ele faria bem. Se ele quisesse ser um médico, um advogado, um guitarrista, enfim. É algo que tá incorporado no cara mesmo. Elegância também é outro elemento que o Kiko Freitas carrega. E é muito massa ver também em ação, com João Bosco também vi. A quebra de tempos, usando tempos diferentes, enfim. E nunca ficando na mesmice. Eu moro dentro da casca do meu violão. Neguinho me vendo em que gera no bem, e eu andando de elefante em Bombaim. Neguinho me vendo em que gera no bem, e eu andando de elefante em Bombaim, Bombaim, Bombaim. E eu andando de elefante em Bombaim. Nem menina eu era garotinho, vivia tudo sozinho. Nunca fui aonde eu ia, andava em má companhia. Entrava no livro que lia e fugia. Nem menina eu era garotinho, vivia tudo sozinho. Nunca fui aonde eu ia, andava em má companhia. Entrava no livro que lia e fugia. Neguinho me vendo em que gerava o bem, e eu andando de elefante em Bombaim. Neguinho me vendo em que gerava o bem. E o meu quinto baterista dessa lista, acho que é o cara que eu mais vi ao vivo dos 5. E fica difícil até porque sempre que tem oportunidade eu não deixo passar. Até porque é um cara que está vinculado ao Lenine. E normalmente as coisas que o Lenine faz muito me interessam. Estou falando do Pantico Rocha, que compõe a banda do Lenine já há muito tempo. No Pantico que eu lembro de cara, essa coisa do dinamismo, de tocar coisas mais leves e mais pesadas, com a mesma identidade, com a mesma propriedade. Você vê que tá tudo na mão. Outro elemento que me lembra logo de cara também é a experimentação de timbre, de como usar os instrumentos assim, e de como usar a mesma peça mais de uma forma. Isso me interessa demais. A timbragem dele também de bateria, o set. Para falar um pouco da relação afetiva aqui, lembrei da época do Acústico MTV do Lenine. Eu acho que é 2007, eu posso estar errado. Eu lembro que nesse dia eu fui fazer o Enem. Eu tinha ali 18 anos, eu fui fazer o Enem. Eu tava no meu primeiro ano de bateria, na verdade, no iniciozinho. E aí eu lembro que eu cheguei da prova cansadíssimo assim, e liguei na TV e aí tava rolando o acústico da MTV. E aí eu lembro daquele acústico, é um registro que eu curto pra cacete até hoje, assim. As coisas mais pesadas, tem um duo lá, tem um dueto lá com o Igor Cavalera, que ele dá conta lá junto com o Igor no peso da mesma forma. Vários carnavais eu vi o Pantico em ação, e é um cara que também pretendo, quem sabe, trazer para um bate-papo aqui no Repercuta. Já parei também para ouvir os álbuns solo dele também, e que tem um pouco dessa experimentação também da mesma forma. Ele canta e toca bateria no projeto solo dele. Enfim, o Pantico é um dos caras também que eu tô sabendo que vai tocar, eu tô sabendo que tá associado a qualquer coisa, a qualquer projeto eu quero sacar. É um cara muito criativo para mim.
seguro e que tem um desenho de som que é a cara dele também. Eu passei um bom tempo achando que o Pantico era pernambucano, eu tinha isso na cabeça. Mas uma parada legal também é que ele é paraibano, aqui é de um estado vizinho e que eu tenho bastante carinho pela Paraíba. Curto muito visitar sempre que possível. É um vizinho de região, é um cara que está aqui do lado e circulou com muitos artistas para além do Lenine também. Tem uma história vasta antes do Lenine. Eu estou dando destaque aqui porque foi onde eu passei a conhecer. Mas tem uma história vasta tocando com muita gente clássica da música brasileira. Maria Bethânia, César Camargo Mariano, entre tantos outros. Curto demais ver o Pantico em ação. O ocultismo, o vampirismo, o voodoo, o ritual, a dança da chuva, a ponta do alfinete, o corpo nu, os vários olhos da medusa. É como se estivéssemos ali durante os séculos fazendo amor. É como se a vida terminasse ali, no fim do corredor. Dois olhos negros, dois olhos negros, dois olhos negros, dois olhos negros. Cássio Cunha, pela modernidade nos ritmos regionais, a assinatura tanto nos ritmos carnavalescos quanto nos juninos, sem medo da mudança e também através de suas publicações. Cláudio Infante, o equilíbrio entre tocar vários ritmos e com propriedade, o equilíbrio também entre bateria e percussão, a trajetória de infância, seu posicionamento na mídia e os clássicos que gravou. Cuca Teixeira, a sonoridade do set, a propriedade com jazz e outros ritmos e com a cara dele também, principalmente inserindo o samba. Kiko Freitas, seu posicionamento, o seu viés pesquisador, o som do set, seu som de bateria, sua timbragem e as compreensões de tempos internos, tempos quebrados e correlatos. Pantico Rocha, pelo dinamismo entre os sons mais leves e mais pesados, as timbragens de seus sets e a experimentação. Posso fazer outra lista com mais 5, você me fala aí se você gostaria de sacar. E antes de ir embora, também deixar aqui os links úteis estão aqui na descrição, onde tu pode consumir mais ainda conteúdo que eu venho produzindo. Esse foi mais um episódio do Repercuta Podcast, em homenagem a todos os bateristas, os e as bateristas. Vamos seguir em frente, tocando tambores, fazendo música, se expressando. Música é arte coletiva, é arte expressa também com o corpo. Vamos em frente, a gente se vê, a gente se escuta no próximo episódio do Repercuta. Falou, gente, grande abraço.